Graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao culto desta quarta-feira, louvando ao Senhor com o hino 188, o Evangelho. Do Evangelho já se fez ouvir aqui, boas novas tão alegres, elas são pra quem ouvir. Assim Deus nos amou, sem a cada pecador, e nos deu seu Filho amado pra sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura há pra todos, sim, pra quem com fé comer. Na vida o pão eu sou, satisfeito ficarás. Teus pecados e tua alma privareis e paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave, pode descuidar. Salvai-vos desde já, não vos desmoreis então, não vereis os vossos olhos, ó fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso som nos é, pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa ao pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. Oremos. Santo, eterno e glorioso Deus e Pai nosso, que estais nos céus e presente aqui. A tua misericórdia, ó Deus, tem nos alcançado sobremaneira diuturnamente.
temos experimentado da tua proteção, do teu cuidado, do teu amor, da tua misericórdia, do teu favor e do teu perdão e da salvação por meio da graça em Cristo Jesus. Quero agradecer ao Senhor por ter podido chegar até a tua casa, de estar aqui junto aos teus e com o Senhor aqui. Agradecer ao Senhor Deus porque vencemos mais uma etapa, atravessamos mais um dia, graças ao Senhor. Se não for ao Senhor, nós não conseguiríamos. Louvado seja o teu nome e a bênção do Senhor continue a ser derramada sobre cada um de nós, que sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Hino 46 do cantor cristão. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou, Ele livrou o seu imenso amor, me transformou, foi seu poder, o seu Salvador me transformou, minha vida todo ser quero lhe consagrar, ao seu lado eu vou viver, o seu amor sem dar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos fluir a salvação. Cristo me amou, Ele levou o seu imenso amor, me transformou, foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, mais um dia na casa dele,
junto ao seu povo e proclamando Cristo, Senhor e Salvador nosso. Nós estamos em uma série de mensagens denominada Dependência Total de Cristo, em sua 33ª edição. E nós falaremos hoje, pela terceira vez, acerca de um princípio prudente para a santidade do crente, vivendo uma vida irrepreensível pelos homens, uma vida irrepreensível diante de Deus. O nosso texto áureo está em João, capítulo 15, versículo 5. João 15, 5, que diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, que sem mim nada podeis fazer. Amados do Senhor Jesus Cristo, nunca é demais recordar, decorar, memorizar a palavra de Deus. Eu creio que nas 33 edições de Dependência Total de Cristo, mais de 50 vezes nós falamos acerca deste versículo. Para que fique bem gravado em as nossas mentes, e se não estivermos ligados em Cristo, nós não podemos fazer nada. Até pode ter ativismo, mas sem nenhum resultado positivo, produtivo e divino. Nós começamos a falar-vos acerca desse princípio prudente da santidade do crente e escolhemos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 22 e 23. Abstende-vos de toda a forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, na dependência do teu Santo Espírito, estamos agora, Senhor Deus, com a incumbência de levar a tua palavra, e não volta para o Senhor vazia, faz o que lhe apraz. Então, Senhor Deus, não na força do homem, mas na força do teu Santo Espírito, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, nós destacamos 3 pontos, e 2 nós já estudamos, e hoje vamos ver o terceiro ponto deste tema tão propício do princípio prudente para a santidade do crente. Aqui dá para se usar vigilância e renúncia do pecado, e não tem problema nenhum a gente botar no E um acento agudo, dizendo que vigilância é renúncia do pecado. Nós vimos lá em Marcos capítulo 13, de 33 a 37. Isso vimos no domingo próximo pela manhã, e à noite nós trabalhamos sobre o cuidado com o testemunho pessoal, o que os outros veem na nossa vida, o que os outros veem em nós. E nós nos embasamos em Mateus 5,16, 1 Pedro 2,2, dentre outros versículos. E hoje nós vamos estar vendo, amado de Jesus Cristo, prudência nos ambientes e comportamentos, né? Para que evitemos situações
negativas. E trabalharemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Há uma máxima aí de advérbio popular que diz, dois pontos, diga-me com quem andas e eu te direi quem é. Já no Salmo 1, o salmista nos dá uma advertência de bem-aventurança para desviarmos dos que não têm a Cristo, dos que não conhecem a Cristo, dos que não se importam em viver uma vida de comunhão com Deus, de santidade. E ele diz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salvo, o crente, ele tem cuidado com a sua própria vida e com o testemunho, não só porque os outros veem alguma coisa em nós, mas porque Deus, ele está com os seus olhos voltados para nós. Então, nós temos que procurar ter uma vida de comunhão com Deus, de leitura da palavra, de meditação da palavra, de oração. E aqui eu acrescento assiduidade aos cultos, comprometimento com Deus, com sua palavra, com a igreja, e preocupação em não entristecer o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós falamos que vigiar não é apenas olhar, é estar em alerta constante para que não caia em tentação. E porque o crente é comparado a um servo que não sabe a hora em que o seu Senhor vem. Nós trabalhamos nisso e nós somos prudentes, biblicamente falando, não é porque nós temos medo, não. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E é bom ter paz com Deus. É bom viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida piedosa. E é bom agradar a Deus. Então, para o crente, a prudência bíblica é a capacidade desenvolvida pelo crente de identificar uma situação de risco espiritual antes que ela se torne pecado. Amados de Jesus Cristo, há limites estabelecidos. E eu não confio em mim, eu confio em Deus. Não é o número de anos que você frequenta a igreja, que você estuda a palavra, que você ora, que você prega, que você evangeliza, que você trabalha com cura, com libertação, que te dá uma autonomia de invencível. De jeito nenhum. A carne é alguma coisa que milita contra o espírito o tempo todo. E aí, depois não adianta dizer que a carne é fraca. A Bíblia diz para que a gente não dê lugar para o diabo. Então, com o pecado não se brinca. Não se brinca com o pecado. Porque ao longo da história eclesiológica, que estou na igreja desde 1960, eu já vi muitas pessoas, entre aspas, importantes da denominação, líderes, diáconos,
pastores, regentes, professores de escola bíblica dominical, líderes de jovens, líderes de senhoras, líderes de adultos. Enfim, ao longo da minha vida cristã, eu vi muito dessas pessoas caírem. E a maior causa disto foi excesso de segurança em si mesmo. Foram ficando tão autossuficientes que se esqueceram de deixar Deus dirigi-los. Então, passaram a tomar decisões, ações e atitudes que implicaram nas destruições deles. E o mais terrível disso tudo que é os escândalos que isso traz, né? A queda de um homem de Deus, ela é destrutiva em todos os níveis. A Bíblia fala para que a gente tome cuidado todos de igual modo, para que a gente não caia em tentação. Então, a gente deve escolher o lugar onde a gente vai. E eu sempre, depois de ter lido algumas vezes em Os Seus Passos o que faria Jesus, me faço aquela pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, ele estaria ou ele entraria aí? Se entraria com qual propósito? Para fazer o quê? Então, essas questões, elas são questões que a gente pode avaliar e comportamentalmente nós podemos evitar situações de constrangimento para a gente e para os outros. E para que isso aconteça, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tem aí uma regrinha áurea. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Isso não é autocontrole, isso é razão e equilíbrio espiritual. Eu sei que na roda dos escarnecedores não se ouve versículos bíblicos. Por mais amistosos que sejam os amigos dos amigos e os ambientes podem ser até familiares, o palavreado é diferente. A malícia que as pessoas têm com relação a gente e o prazer em ver a gente cair e zombar de nós e de Cristo é muito grande. Não tem mal nenhum, não estou fazendo nada de errado. Quando era criança, na cidade de Marília, os mais velhos tinham cuidado em não tomar tubaína Conquista, lá de Palmital, em bar, porque ela vinha em garrafa escura. E quando se colocava no copo, espumava. E aí as pessoas diziam: ah lá o crente bebendo cerveja. Então são coisas simples e parecem absurdas, né? Mas essas questões elas são complicadas. E se você for em um boteco pedir um copo d'água, a pessoa vai passar e vai dizer assim: o cara está tomando uma branquinha. Ou então a Maria Mole, né, Sebastião? Essas questões, elas são questões que na vida eu preciso, eu consigo passar. Tem isso. Isso é tão importante na minha vida. Não, mas eu vou lá e vou falar de Jesus Cristo.
Me engana que eu gosto. Não tem como. O ambiente é outro. E se for falar alguma coisa, a pessoa diz, mas quem é você para falar alguma coisa? Você está aqui lá no nosso meio, você conta piada, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro. E aí vem a vergonha, né? Então, assim, eu posso, mas eu não devo. E aí eu não vejo mal algum, mas eu posso perguntar para Deus. Eu posso. Você pode, você tem o livre-arbítrio, mas você deve. Essas questões elas são seríssimas, né? E as pessoas elas estão de olho em nós. Por quê? Porque nós somos sal, nós somos luz. E o que o diabo quer? O diabo quer destruir a nossa vida. E ele vai criando ciladas. Amados, Raul Seixas cantava já há quase 50 anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais. É o capeta falando lá de quando ele foi precipitado, né? E já derrubou tanta gente, mas eu nunca. Eu sei o que é isso, rapaz. Basta se descuidar, basta se distrair, basta ser encantado, né? E essas questões elas são complicadíssimas, amados. E a gente deve ter prudência para não entrar nos ambientes e, quando entrar nos ambientes, nos comportarmos como crente para sermos estranhos naquele lugar. Não se trata apenas de evitar o pecado em si. Fugir é necessário sair fora, né? Foge, corre daí, não entra aí. Você vai ser tentado. E o diabo, ele é ardiloso. Voltando lá para o Éden, lá no paraíso, ele foi com dostura, falando com Eva, e fez com que ela perdesse a vida que era para ser eterna na terra com ardis, com sutilezas. E ela induziu o homem ao pecado. E nós pagamos um alto preço. Então, nós já nascemos no pecado. Então, a nossa inclinação ela é para as coisas terrenas, ela é para as coisas da carne. Então, evitar o pecado é a prática de não dar espaço para o inimigo. E mesmo não dando espaço para o inimigo trabalha. Não sei se na sua vida é assim, mas lá na minha vida é. É complicado as questões, porque eu não sei tudo. Você sabe? Eu não sei. Eu procuro me manter íntegro. Eu procuro me manter irrepreensível. É simples, mas não é fácil. É fácil não pecar só se estiver em Cristo, revestido com o poder do Espírito Santo. Então, amados de Jesus Cristo, o crente deve discernir pelo conhecimento que tem de Deus e da sua palavra para escolher entre o permitido e o excelente. Aí entra aquelas questões de pecados veniais e pecados mortais. Pecadinho. Não tem nem pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado. E a gente, quando vai se afastando da presença, as coisas vão se complicando mais. Aquilo que a gente vê pela palavra que o Espírito nos convence que é pecado, você está distante de,
Aí você vai se enterrando cada vez mais, porque a desgraça de quem tem o esquecimento de que pertence a Cristo e enfia o pé na jaca é de se tornar 7 vezes pior. O segundo estado é pior do que o primeiro estado. Então, amados de Jesus Cristo, a diferença entre direito e conveniência. Esse negócio de me é conveniente, não tem problema nenhum. É isso que Deus quer? É para isso que você foi salvo? É para isso que você foi lavado no sangue de Jesus Cristo? Ah, pastor, mas também não é assim do jeito que o senhor fala. Continua a viver do jeito que você quer. Eu não posso viver a sua vida e você não pode viver a minha vida. Eu vou prestar conta da minha vida e do rebanho. Você vai prestar conta só da sua vida. Então, prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Essas questões, elas são para se entender. Filipenses, Alex, 1, de 9 a 10. Filipenses 1, de 9 a 10. E também faço esta oração. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção. E também faço esta 10, Alex, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia que você vai se apresentar diante de Jesus Cristo para ouvir: vinde benditos ou apartai-vos de mim. É você que escolhe. É você que decide. O livre-arbítrio é seu. A consciência, ela é sua. A avaliação, ela é sua. Mas na carne não se avalia. Tem que ter o Espírito. Então, amados de Jesus Cristo, o crente tem liberdade em Cristo. Muitas coisas são pecado por si mesmas. O crente precisa ter maturidade espiritual. E é difícil isso, não é? Quando eu era menino, eu agia como menino, discorria como menino. A carreira cristã, ela é tão igual quanto a nossa vida física. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Hebreus 5, 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. E aquilo que a gente dá aqui, amados, é comida sólida. Aqui, eu acho que mingauzinho é só para os principiantes, infantis. Tanto a classe lá da irmã Ludmila, quanto os nossos cultos, é comida pesada, é palavra. Então, amados de Jesus Cristo, é necessário ter maturidade espiritual. O crente deve deixar de ter atitudes infantis. Tem crente criança aos montes. Tem crente até falando gugu dadá, achando que está falando em língua estranha, em língua do Espírito. É como a minha netinha aí, e o menininho ali, ele balbuceia, né? É lá em 1 Coríntios, capítulo 13, 11, é aquele que eu disse anteriormente, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino.
Quando que você vai crescer? Quando que você vai ter razão, equilíbrio, vontade? E você vai conseguir ter domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Criança inocente, né? Não que você seja, mas criança inocente. Então você deve crescer. Porque a palavra de Deus nos diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de Cristo. Nós temos que crescer. Então, o crente com maturidade deve mudar na forma de falar. O crente com maturidade deve mudar na forma de sentir. O crente com maturidade deve mudar na forma de pensar. Eu mudo para falar, eu mudo para sentir e eu mudo para pensar, porque eu estou em Cristo. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, se eu julgar e posso, você tem o equilíbrio suficiente para dizer: posso, mas não deu. Tem gente me olhando e eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Às vezes a gente come pedra, quebra tudo os dentes, mas aguenta o tranco. Porque a vida não é doce, a vida não é fácil, a vida é difícil. E a vida cristã é mais difícil ainda. É mais complicado ainda. É fácil ser tudo nesse mundo, mas é muito difícil ser crente. Não é fácil ser crente, não. Mesmo de igreja é a coisa mais fácil do mundo. Mas ser servo de Jesus Cristo é trilhar por entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho, e poucos são os que entram por ela. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então eu tenho que perseverar, eu tenho que ter disciplina. O crente não pode ser levado por qualquer influência. Não. Eu conheço a Bíblia. Eu sei que isso é real, eu sei que isso é verdadeiro. Efésios 4, 14, 15, Alex. Para que não mais sejamos como meninos inconstantes, agitados de um lado para outro, uma hora muito santo, uma hora muito capeta. De um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Rapaz, o que tem de gente pulando de igreja em igreja, mas não mudando de vida, está assim. Muda só de igreja, de costume, mas os atos continuam os mesmos. Então, o crente, com maturidade, deve mudar a sua forma de falar, sentir e pensar, e não ser mais meninos inconstantes, levado por todo o vento de doutrina. O crente deve ter 3 coisas: fuga do mal, a prudência e o bom testemunho. Essas 3 coisas acompanham o crente. Vê o mal e se desvia. Agora tem gente que vê o mal e estou dentro. Você deve ter um freio. Então, amados de Jesus Cristo, para isso é necessário ter prudência, ter inteligência para pensar, para concatenar as ideias, para avaliar o que eu ganho com isso, o que eu perco com isso, ainda que o meu prejuízo seja pequeno. E para o Evangelho é necessário que venham os escândalos, mas aí daquele porque os escândalos vieram, melhor que não tivesse nem nascido. O alvo do crente, irmãos, é Cristo.
em sua estatura. Deixa ele à vontade. Deixa ele à vontade. Ele chama menos a atenção do que um adulto. Fique em paz. E aí, amados de Jesus Cristo, Efésios 4:13 fala da longanimidade de Deus para com os infantis e para com os adultos que deslizam, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Para um pouquinho, Alex, você não tira esse texto. Mas para que até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, é necessário estudar a palavra. É necessário conhecer a Deus por intermédio da palavra. E esse conhecimento, ele não se dá apenas pelos cultos que nós participamos aí, 4 horas semanais. O exercício pessoal, a dificuldade que é parar hoje em dia para estudar, escolher um tempo, é muito puxado o tempo. Do dia passa que a gente nem vê. Mas você deve ter prioridade. Um horário bom é de madrugada. Não sei como é a sua vida, como é a sua rotina, mas de madrugada é uma delícia. Você estuda, a cabeça está limpa, você pensa, você ora, você canta, você chora. Entre você e Deus ali, você vai bebendo lá da fonte de água viva, e aí você vai crescendo, você vai se amadurecendo. Agora, se não estudar a palavra, como é que você vai chegar ao conhecimento pleno do Filho de Deus? A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ser um cristão é ser um modelo de Cristo, para que as pessoas vejam Cristo em nós e queiram este Jesus na vida deles. É disso que o mundo precisa, porque nós crescemos, nós ficamos adultos espiritualmente. Nós temos equilíbrio, nós temos temor, nós adquirimos sabedoria e vem do alto. A gente foi aprendendo com Deus pela palavra na pessoa do Espírito Santo. Então, para ser como Cristo foi, é necessário que nós chegamos na unidade da fé. Então, amados de Jesus Cristo, para concluirmos aqui a palavra, o crente deve selecionar cuidadosamente as amizades. O crente deve selecionar cuidadosamente os ambientes que frequenta. O crente deve selecionar cuidadosamente para ter ou frequentar. O crente deve ter capacidade de escolha onde e com quem investe a sua vida. É obrigação sua. É tarefa sua. É você cuidando de você mesmo. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Deus quer que você seja infanto sempre. Se fosse assim, Ele não falaria da varonilidade de Cristo em sua maioridade. Ele não falaria para que o crente possa crescer. O crente não pode morrer de inanição.
o crente não pode ser nanico. O crente tem que ser forte para enfrentar o mal, para resistir o pecado. O crente deve ser forte para enfrentar o maligno. O crente deve ter discernimento do Espírito Santo para que ele tenha uma comunhão plena com Deus e que Deus possa dirigi-lo, dizendo a ele, e ser obediente. Né? Se não for assim, é destruição temporal e atemporal. Essas questões elas são complexas. Espero que você tenha entendido, você que está em casa e me acompanha aí dos muitos lugares aí. E essa palavra que foi temperada com sal possa abençoar você e te dar subsídios para que você possa ter maior cuidado para testemunhar de quem você pertence, de quem você é. Que Deus tenha compaixão da sua vida e da sua família. E você também que me ouve, que é pastor do seu ministério. Deus te abençoe no nome de Jesus. Santo Deus, eu quero, no nome de Jesus, agradecer ao Senhor por tua infinita graça, bondade e misericórdia. Até aqui nós chegamos e confesso ao Senhor que não tem sido fácil, mas temos contado com o teu auxílio, com a tua ajuda, com a tua proteção, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu favor e com o teu perdão. Louvo e exalto o teu nome, porque nós continuamos, Senhor Deus, a buscar ao Senhor e procurar buscando cada vez mais e melhor. Nos ajude, nos direcione, tira de nós o orgulho, tira de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor e abençoe-nos, Senhor Deus, para pegarmos até aquele grande e terrível dia e sermos aprovados pelo Senhor. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Orações.